O senador Vital do Rego, presidente da CPI do Cachoeira, tem 48 anos. Ele é, no momento, filiado ao PMDB da Paraíba. Vital cursou 2 faculdades, Medicina e Direito. Começou a carreira política em 1988 como vereador de Campina Grande pelo PSB. Vital do Rego também foi 3 vezes deputado estadual na Paraíba pelo PDT. Em 2006, já no PMDB, elegeu-se deputado federal e em 2010 tornou-se senador. Em 2012, na presidência da CPI do Cachoeira, Vital tem enfrentado dificuldades para manter o rumo da investigação e teve de responder também a respeito de uma funcionária fantasma empregada em seu gabinete. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política em Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e dos portais UOL e Folha.com. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado desta edição do Poder e Política é o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, presidente da CPI do Cachoeira. Senador, muito obrigado por comparecer aqui ao estúdio do Grupo Folha. Eu começo perguntando sobre sua saúde. O senhor se submeteu a um cateterismo recentemente. Como está seu estado de saúde? Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de dar um abraço especial aos seus internautas, dizer que te acompanho sempre o Grupo UOL, todas as publicações do Grupo Folha, e dizer que essa é mais uma iniciativa extremamente bem sucedida desse conjunto empresarial de comunicação que, através de Brasília, expande um programa de profunda atenção. O Poder e Política é, sem dúvida alguma, um marco importante para nós que estamos aqui em Brasília e precisamos expor nossas ideias ao Brasil. Minha saúde está beleza, estou ótimo, estou me sentindo muito bem. Na verdade, Fernando, foi algo que a gente fala numa linguagem popular. Eu atirei no que vi e acertei o que não vi. A CPI do Cachoeira recebeu um grande volume de documentos até agora, mas há uma impressão de que muitos documentos ainda não foram devidamente lidos e analisados. Por que acontece isso? Impressão correta. Primeira parte, resposta na primeira parte da tua pergunta. É verdade, nós recebemos já 60, só para te dar um dado, e é muito bom para o teu internauta ter a consciência do trabalho que essa CPI terá nesses próximos 4 meses. Nós temos quase 60 páginas de volume, 60 páginas do que já chegou em termos de notificações. Por exemplo, o Banco Central mandou a transferência do sigilo bancário de fulano de tal, uma página. O COAF mandou as operações atípicas de Beltrano, outra página. Então nós já temos um volume, Fernando Rodrigues, imenso de material para analisar. Outras estatísticas que comungam com esse meu raciocínio. 329 requerimentos já aprovados. 57 transferências, isso é, quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de SMS. Isso contando as decisões de hoje? Não contando as decisões de hoje, mas 18 convocações e 3 convites, que são os procuradores do caso Delta e Monte Carlo. Quantos funcionários do Congresso estão designados para trabalhar na interpretação desses dados? A CPI tem uma divisão, que é uma divisão específica que funciona o ano inteiro, independente se esteja ou não funcionando uma comissão parlamentar de inquérito, que é a divisão de comissões parlamentares de inquérito. Existe uma diretoria específica para isso. Nós temos lá que recepcionam esses documentos algo em torno de 10 funcionários da Casa, do Senado, né? Hoje nós temos a companhia de outros funcionários da Casa que pertencem à Polícia do Senado, que compete a fiscalização e a disciplina do material que ainda corre sob segredo de justiça, né? E temos outros funcionários que são vinculados ao Prodazem, que é o material, que é o estudo da interpretação, da recepção do material que vem e do armazenamento desse material em 2 bancos de dados, que são, primeiro, um banco de dados chamado DW, que é o banco de dados orçamentário. Tudo que vem, que seja matéria financeira, econômica, por conseguinte, orçamentária, física,
nós colocamos no DW, que é o mesmo banco de dados da Comissão Mista de Orçamento. Certo. Tá certo? E um outro, que é um programa especialíssimo que tem o Senado, que somente tem 6 chaves, quer dizer, 6 pessoas ou 6 chaves de acesso, né, que é o chamado I2. É um programa em que você interpreta e cruza esses dados com outras comissões parlamentares de inquérito, outras investigações, cruza nomes, cruza CPFs. Então, todo esse trabalho está disponível para os parlamentares. Quantas pessoas ao todo o senhor diria? Eu diria que nós temos hoje um conjunto de mais de 50 pessoas trabalhando. O senhor acha suficiente? Com o trabalho que estas pessoas fazem, junto com o trabalho do assessoramento parlamentar, porque essas pessoas estão para servir ao parlamentar. Elas não fazem um trabalho sem serem provocadas pelo parlamentar. Aí onde está a grande valia de que o parlamentar, os 64 parlamentares e aqueles que têm interesse, né, tenham à disposição esses 50 funcionários para que, com os seus assessores, assessores de bancada, assessores de gabinete, especialistas, fiquem à disposição para firmar um trabalho e consigam interpretar todos esses dados que estão vindo. Quando os deputados e os senadores têm interesse em verificar e analisar os documentos pessoalmente, eles têm que ir naquela sala que foi montada, que foi apelidada até de Bate-Caverna. Bate-Caverna. Ficam lá os documentos. Eles vão lá e analisam. O senhor já frequentou a sala também só para analisar documentos? E hoje eu frequentei a sala e hoje, por coincidência, durante um dos questionamentos que me foi feito pela senadora Vanessa, que é uma senadora muito competente, muito aguerrida, ela me perguntou sobre a qualidade da informação que estava chegando e eu questionei a minha secretaria e pedi um relatório exatamente da frequência, essa é a sua pergunta, a frequência com que a nossa sala, que tem 10 computadores, está completamente receptível à presença dos senhores parlamentares, com conforto, adequada a essa presença. E eu tenho uma ideia, assim, não vou te responder com a firmeza, porque o relatório não me chegou, mas pelo menos uns 20 a 30 parlamentares, através dos assessores que tem, frequentam com normalidade a sala. Metade, digamos assim, da comissão tem uma presença bastante regular para a coleta de dados. Nesta quinta-feira, 14 de junho, houve uma sessão administrativa, foram votados vários requerimentos. Alguns sigilos foram quebrados dos governadores Marconi Perillo de Goiás, Agnello Queiroz de Brasília, e alguns requerimentos foram negados o seu provimento. Por exemplo, a convocação do dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish. Por que o senhor acha que existe essa resistência na CPI do Cachoeira a convocar Fernando Cavendish? Na verdade, o relator, ele sobrestou o requerimento. O que na prática significa que não foi convocado. Que não foi convocado. Na prática, não foi convocado. No momento, ele não foi convocado. Uma decisão que eu considero temporária. É irreversível a convocação do proprietário ou daquele que responde pela construtora Delta. Eu não vejo como isso é uma posição pessoal, não é uma posição do presidente, mas eu vejo que com o passar do tempo nós teremos que ouvi-lo. Até porque temos a convicção de que ele pode colaborar muito com a elucidação de algumas dúvidas que vão acontecer. Fernando Cavendish, então, ao longo da CPI, no seu entender, deve acabar sendo convocado? Eu tenho, não diria certeza, porque eu não posso me antecipar à decisão colegiada. Eu sou apenas intérprete da decisão colegiada, claro. Eu sou presidente. E hoje nós tivemos um placar de 16 a 13, né, ou 17 a 13 em uma outra votação. Mas o sobrestamento do relator, em virtude de que ele precisava ter mais elementos para que não houvesse o que eu chamei, até usando um termo médico, um depoimento branco, como alguns depoimentos que nós já tivemos e até depoimentos dos próprios governadores. Né? Eu aprendi e venho aprendendo muito na comissão que, vez por outra, depoimento não traz muito à comissão, porque o depoente vem armado.
Quando ele não fala, que é um direito e uma reserva constitucional, Teria sido melhor esperar um pouco mais para trazer os governadores? depoimento branco. Foi quando eu vi no resultado do meu cateterismo o médico dizer cateterismo branco. Né? É aquele cateterismo que não trouxe nada, graças a Deus, né? Para mim, graças a Deus, não tinha nenhuma obstrução coronariana. Então, Entendi. o depoimento branco. Entendi. Né? E no caso de Fernando Cavendish, no que depender do senhor, o senhor acha que ele deve ir? E no entendimento, só pegando um pouco desse fio aí, no entendimento do relator, trazendo o Cavendish agora, poderíamos ter um depoimento branco. Agora, eu entendo que com o passar dos dias, e aí a gente pode imaginar que há uma ansiedade e que a CPI é uma arena política, e aí a minha responsabilidade é sempre diminuir um pouco o nível desse termômetro político para estar mais objetivado no fato determinado. Então, segundo o relator, segundo as palavras do relator, ele precisaria ter mais elementos para que a convocação e o depoimento do Cavendish não fosse um depoimento branco. Entendi. E daí, para concluir esse capítulo Cavendish, mais adiante alguém reapresenta o requerimento Não, ele de não novo? precisa ser reapresentado. Porque já está lá, só foi Ele sobrestado. está sobrestado. Pede para que seja votado. É só retirar o sobrestamento, isso é recomendação da própria presidência, por exemplo. O senhor pode, por Eu exemplo, posso recomendar. fazer isso, recomendar nas sessões administrativas seguintes que o requerimento possa voltar a ser analisado. O senhor imagina que o senhor vai fazer isso, então? Com mais certeza. Tá certo. E no caso de Luiz Antônio Pagô, que foi diretor-geral do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nesse caso é igual ao caso de Cavendish? Não é igual. Por quê? Eu analiso esse de duas formas. Primeiro, também me eximo muito da análise política. Pagô pertence a um quadro partidário, ou pertenceu a um quadro partidário, e saiu do governo, né, e saiu com algumas situações que foram discutidas no mundo político e na mídia, e até agora não se viu da parte dele nenhuma manifestação na Justiça, no Ministério Público ou nos órgãos, né, do Poder Judiciário, nenhuma manifestação de denúncia, de atitude que comprometa aquilo que ele defendeu. Esse é o primeiro ponto. Ele pertencia a um partido. E nesse momento em que a CPI é um órgão político também, é um órgão de embate político, a presença dele poderia ser interpretada desta forma. Mas se ele tiver elementos a Se você me fornecer... perguntar, é exatamente isso que eu ia te fazer, eu ia trazer essa sua pergunta. Se ele quiser falar, eu não vejo nada demais ele ir à CPI. Eu não veria nada demais para ele ir para a CPI. Por exemplo, eu vejo... Mas parece que ele quer falar, ele declarou isso. Ele já declarou isso. Eu vejo que ele deve ir à CPI. Quando? E se eu imagino que ele deve ir logo à CPI. Eu acho que a gente tem que criar um ambiente político para trazê-lo à CPI. Eu tenho essa impressão. Acho que será possível criar esse ambiente para que Luiz Antônio Pagô vá à CPI? Eu entendo que sim. E vai ser o meu trabalho. Entendi. Confesso a você que vai ser o meu trabalho. Até porque fica muito ruim responder essa tua pergunta. Se ele quer falar, aí eu poderia te contraditar, dizendo, mas ele também pode falar nos outros órgãos do poder. Eles podem, mas ele quer falar na CPI e você não quer ouvi-lo? Não, você fala com ele na CPI e você espera que também ele vá, se ele tiver algo mais a dizer, aos órgãos competentes. Mas uma coisa não depende da outra. Uma coisa não depende da outra. Quer dizer, você não pode, por ele não ir aos órgãos competentes, evitar de ouvi-lo na CPI. Quanto tempo mais para que essa decisão, então, seja tomada sobre Pagô? Aí é uma posição que a gente tem que construir esse clima político, esse ambiente político. Eu não posso te precisar o tempo, mas certamente nós vamos construir, até porque nós temos um requerimento que não foi votado, não foi aprovado, nem foi negado, foi sobrestado. O Tribunal Regional da Primeira Região da Justiça Federal, aqui de Brasília, está sinalizando que pode considerar nulas as provas coletadas contra Carlos Cachoeira
sobre o argumento da defesa de Cachoeira de que não foi a maneira correta, sobretudo porque tiveram origem as duas investigações, as duas operações Monte Carlo e Vegas, em denúncias anônimas. O primeiro juiz do TRF, da primeira região, Dr. Tourinho, já considerou nulas as provas. Faltam mais 2 votarem, deve acontecer na semana que vem. Tudo indica que isso pode ocorrer. Tudo vai ser considerado nulo na coleta de provas, nos áudios contra Carlos Cachoeira. Isso anula o processo, pelo menos momentaneamente. E a CPI daí, como fica? Complica. Complica porque a fundamentação... Essa CPI é atípica. Eu já vi, inclusive nos seus artigos, que eu os leio com muita frequência, e dos seus colegas e confrades, já li alguma coisa nesse tipo, mas li pouco. Uhum. A interpretação que vocês da mídia estão dando a essa CPI, muitas vezes ela se equivoca na sua gênese, na sua origem. Essa CPI é diferente das outras. Exato. Vocês sempre trabalharam Começou ao contrário. Começou ao contrário. Começou com o trem andando, numa linguagem mineira. Começou com o trem andando. Começou com um réu preso. Isso. Tá certo? Começou com um político de repercussão e de expressão nacional já estando no banco dos réus. Né? Começou com todo um processo concluso na Polícia Federal, um inquérito concluso na Polícia Federal e um processo já no Superior Tribunal de Justiça. Então, a parte política que cabe ao Congresso Nacional da apuração dos fatos tinha como fonte e reservatório o quê? As provas As provas já coletadas. Então, quando você recolhe essas provas, e grande parte dessas provas, nós temos 2 tipos de prova. Nós temos os áudios, tá certo? E que não se pode levar em conta apenas os áudios, porque os áudios, vez por outras, podem ser provas frágeis, e isso, a discussão está acontecendo agora, nesse momento, quando o desembargador federal, no seu relatório, questiona a legalidade desses autos pela sua própria origem, quando uma denúncia anônima fez com que se peticionasse ao juiz da 11ª Vara de Goiânia a solicitação para a efetuação das escutas telefônicas. Então, nós temos essa primeira prova, que são os áudios. Mas temos toda uma investigação da Polícia Federal que não pode ser desprezada. Mas se os áudios, enfim, as provas forem consideradas nulas? Não fale áudios. O que me parece no relatório, e aí eu não vi o voto, porque o voto foi logo pedido vista ao voto. Isso. Né? Eu não vi a decisão, e a gente está discutindo uma decisão que ainda vai acontecer com os 2 votos. Isso. Né? E ainda terá certamente do Superior Tribunal de Justiça recurso. Né, ao Superior Tribunal de Justiça recurso, e como é matéria constitucional, ao Supremo Tribunal Federal. Então, sim, mas o senhor me permite dizer, aí nessa fase de recurso, a prova vai restar suspensa, anulada momentaneamente. A prova vai restar demorar nula, muito até que isso seja decidido. Enquanto a matéria estiver decidida e em grau de recurso, os seus efeitos prevalecem. Justamente. E daí, por muito tempo, certamente por mais tempo do que vai durar a CPI, as provas serão consideradas nulas. E aí, eu volto à minha resposta inicial. Complica porque a CPI recolheu dos áudios e muito mais dos áudios, está recolhendo muito mais dos áudios, e de forma secundária da investigação da Polícia Federal. Mas aí o que a CPI terá que fazer? Ela tem que devolver essas provas? Não. Pode continuar a usá-las? Ela pode continuar a usá-las de forma de que sejam apenas suplementares ao que ela vai colher das transferências de sigilo. Ela vai ficar apenas com desfalcadas de uma prova que antes era uma prova prioritária para ela. Digamos assim, uma prova principal, uma prova indiciária principal. Ela vai tornar-se uma prova suplementar. Mas veja bem, a CPI não ficará vulnerável a ponto de vários dos envolvidos nesse esquema criminoso entrarem na justiça requerendo que a CPI devolva as provas e que encerre as investigações?
Claro, Fernando, eu tenho uma Tem absoluta chance de certeza. acontecer isso? Tem chance, eu não seria... Bem, como é que o senhor reagiria? Eu vou reagir lutando porque o Congresso Nacional decidiu investigar e nós vamos com a investigação até o final. Mesmo que as provas sejam dadas como nulas, a CPI continua e vai usá-las de maneira acessória? Suplementar. Nós vamos com a investigação até o final. O que é usar de maneira suplementar? Vai deixar elas ali no canto? Elas existem? Vamos continuar usando-as, mas elas não vão ser elementos fundamentais no relatório que será votado. Por quê? Porque no relatório que será votado, nós teremos como prova para os indiciamentos que serão pedidos pelo relator, que é uma das conclusões do relator. Então, nós não podemos, aos indiciamentos, elencar provas que são ilegais. Ou seja, elas ficariam de fora do relatório final do relator. É a sua conclusão que eu apoio integralmente. Nossa, isso fragiliza demais a CPI, hein, senador? Muito. Não é? Como é que... Muito. O senhor não acha que daí pode até inviabilizar indiciamento de alguns que seriam indiciados? Mas nós estamos muito pessimistas, Fernando. Você não pode imaginar que só tenha... nós vamos vamos esperar os 2 outros votos do TRF. Vamos esperar uma posição do Supremo. Eu recebi da Polícia Federal, né, a tranquilidade de que tudo foi feito dentro da lei, de que uma análise mais apurada do processo, que nós respeitamos a posição do desembargador federal e vamos ver. A gente está, nesse momento, fazendo... Muitos dados têm sido requeridos. O senhor falou aí o número de requerimentos que já foram votados, aprovados. Sem os de hoje. Sem os de hoje. Os bancos, a informação que a gente tem, estão mandando informações de maneiras diferentes. Alguns dados parece que chegam não da forma amigável como se gostaria para serem analisados. Parece que um banco aqui de Brasília, BRB, teria pedido meses para fornecer todos os dados. O que é verdade nessa dificuldade toda? Eu sempre, primeiro que tudo para mim, eu estou aprendendo, né? Eu tenho a humildade de dizer que para te responder uma pergunta dessa, antes eu fui ao Prodazem, que é quem sabe, né, para aprender com eles, né, e ter a consciência e a confiança de, na CPI, responder à altura daquele que está me questionando. Porque quem me questiona tem um assessoramento muito forte para me questionar. O que está acontecendo é que o Cisbacen é quem detém a chave desse programa. Justo. E quando ele recebe o pedido de transferência de dados bancários, ele encaminha ao banco, que é correntista daquela conta, a autorização para o banco remeter direto para o Prodazem, que é o nosso banco de dados. Quando esses elementos chegam ao Prodazem, tá certo? Através de um sistema que é próprio, criptografado, o Prodazem tem um programa que seleciona e transforma esses dados e armazena esses dados. Então, da forma como ele vem, nós conseguimos reformatá-lo, porque nós temos essa expertise. Agora, o que eu estou lamentando, e já auxiliei ao Banco Central, e hoje ainda vou fazê-lo, é que nós estamos recebendo lentamente esses dados. Lentamente esses dados. O que isso significa? Isso significa, Fernando, é que hoje, por exemplo, quando eu peço a transferência de um sigilo bancário, telefônico, fiscal, nós oferecemos como prazo 10 dias úteis. São 2 semanas, 5 e 5. Isso. Certo? Então, muitas vezes eu estou passando. E quando a CPI determina 10 dias, é para 110 dias. Claro. Então, o que eu estou agora determinando... Tem bancos que extrapolaram estão extrapolando. Quais, por exemplo? Eu estou recebendo um relatório sobre eles e eu não quero mencioná-los porque não chegou às minhas mãos, mas eu já determinei à secretaria que levantasse todos os prazos que eu determinei. Mas há vários bancos que estão furando. Que estão passando dos 10 dias. Tá certo? E eu não posso, não devo, não quero e não permitirei que esses prazos extrapolem. Até porque o senhor tem um prazo na CPI, eu tenho um prazo, 4 de novembro, 4 é isso? de novembro, eu tenho um prazo. O senhor acha que no atual ritmo, sendo realista, é possível que a CPI conclua os seus trabalhos até 4 de novembro?
Pode ser que sim, pode ser que não. Qual é o seu palpite? O senhor preside a CPI? O meu palpite é que, de acordo com a temperatura e pressão de hoje, pode ser que não. Mas vai ser necessário depende uma muito prorrogação. da política. Depende muito da política, porque a CPI tem um contorno político muito forte, tá certo? E se a gente sobrevive, novembro já tem passado o período eleitoral mais traumático das eleições. Pode ser que o sangue esteja, a pressão sanguínea esteja mais baixa, e aí a gente possa terminar o nosso trabalho. Porque, no cenário de hoje, no clima de hoje, não termina dia 4 de novembro? Não, no clima de hoje não. No clima de hoje não. Porque nós temos, eu dividi a CPI em 3 núcleos. O núcleo do jogo e da corrupção, que esse trabalho foi feito, é o que nós recebemos quase pronto, tá certo? Nesse trabalho nós temos que ir buscar evasão de riqueza, tá certo? O que já foi feito de fora, contrabando, certo? Essas máquinas, como elas chegam no Brasil, tá certo? Essas empresas fantasmas que tem fora, a gente se assusta, por exemplo, quando vê uma empresa como parece a Bet, que é uma empresa coreana. Eles abriram na Coreia do Norte, né? Para dificultar, né? Para dificultar ainda mais, né? Então, esse é o núcleo do jogo e da corrupção. Esse núcleo do jogo e da corrupção usou, tá certo, pessoas com foro privilegiado. Então, nós temos que investigar. Por isso que já chegaram, já estamos aí trabalhando com isso. E o mundo empresarial, que é a questão envolvendo a empreiteira ou as empreiteiras ou quem de direito no mundo empresarial. Eu acho que essas duas partes nós já atacamos. E esse aqui nós já atacamos via transferência bancária. Certo? O que falta para completar este aqui é sigilo a presença. bancário. No sigilo já foi quebrado, e é a presença do depoente. Claro. Do depoente, ou os 2 depoimentos. Entendi. Então, eu acho que o trabalho está sendo feito. Deixa eu perguntar para o senhor ainda sobre agentes públicos. Já foram convocados 2 governadores, um fato raro. Um senador. Um senador. E há muita expectativa a respeito de mais governadores eventualmente serem convocados. Sobretudo, um sempre mencionado, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que pertence ao seu partido, o PMDB. Hoje, o senhor enxerga indícios que podem levar Sérgio Cabral a ser convocado? Não. Por quê? Porque eu não vejo relação administrativa provada ou comprovada entre algum favorecimento do governo do Rio de Janeiro com a empresa. Vejo uma relação pessoal, antiga, assumida, entre o cidadão Sérgio Cabral e o cidadão Fernando Cavendish. Até que me provem que essa relação passou da esfera pessoal, dos jantares, dos encontros, das festas, para uma relação direta de favorecimento do governador ao empresário, eu não vejo essa possibilidade. A oposição tem dito que a CPI, por conta de ser, evidentemente, como o governo tem maioria no Congresso, a CPI tem maioria de deputados e senadores governistas. É pouca. Você vê o resultado. Que a CPI blinda determinadas personagens, como o Sérgio Cabral. E o ponto mais culminante dessa argumentação foi quando o ex-líder do PT, Cândido Vacarezza, ex-líder do governo, que hoje é membro da CPI, foi flagrado passando um torpedo, um SMS para o governador, inclusive, enfim, com um solecismo ali, não se preocupe, você é nosso e nós somos teu, como prova de que realmente há essa blindagem. Essa blindagem existe ou não? Não. Mas por que Vacarezza disse isso para o governador Cabral? Ele pode querer votar. O voto é dele, o voto pode ser do partido dele, o voto pode ser da bancada dele. Mas não tem. Outra coisa que eu aprendi, na CPI, quem preside é o acontecimento. Quem preside é o acontecimento. Numa CPI, você, por exemplo, quando você anunciou a tua pergunta agora há pouco, o fato, quando se apura, por exemplo, uma votação como a de hoje, dia 14, foi 16-13. Que maioria é essa tão grande de 16-13? Né? Então, quando você vai para a ordem dos votos, você vê que muitas vezes, aparentemente, aquele cidadão, aquele parlamentar está arrolado entre
governista ou oposicionista, e ele tem uma posição diferente. Por quê? Porque o fato, o acontecimento chama mais alto. Não havia nenhuma necessidade da convocação do Sérgio Cabral até então, quando o Sérgio Cabral foi posto à votação. Não é? Então, se alguns partidos se mobilizaram para votar a favor do Sérgio Cabral, isso não leva a uma blindagem, leva a um posicionamento dos partidos. Como, por exemplo, quando o fator da exposição da imagem do Perillo era tão grande que ele veio a mim e se dispôs a prestar depoimento. Aí o requerimento do Perillo foi aprovado por unanimidade. Então, são coisas que a presidência do acontecimento gera mais alto, fala mais alto. Agora, o clima na CPI é nitidamente envenenado. Falam-se coisas terríveis ali. Hoje mesmo, quinta-feira, 14 de junho, o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, que é membro da CPI, falou lá em alto e bom som que existe uma tropa do cheque dentro da CPI, dando a entender que tem gente ali que está na folha de pagamento de alguém para proteger sei lá quem. Como é que resolve um clima desses? Resolve tem uma tropa do cheque lá? Eu não vejo. Eu não posso fazer nem convalidar uma afirmação dessa natureza. Né? Não tenho argumentos, não tenho elementos. E quando questionado foi o deputado Miro Teixeira, a quem tem respeito, admiração e um parlamentar da mais alta dignidade e competência, tenho aprendido muito com ele. Ele já não, na sua volta, usando até uma prerrogativa regimental, ele já não mencionou nome de nenhum parlamentar e já fez outras, digamos assim, outra fala, né? Não mudando muito o conceito, mas não foi tão contundente como na primeira. Foi grave, continuou grave, inclusive, mas é um clima, como você diz, é um clima com um forte componente político, tá certo? E eu vejo, não é apenas, eu vejo que a CPI tem várias, digamos assim, bancadas. Tem lá um agrupamento que, no início, de parlamentares que protegeu claramente as prerrogativas do Ministério Público. E você viu isso nas falas dos parlamentares, que quando da possibilidade da convocação do Procurador-Geral Roberto Gurgel, havia requerimentos de convocação do Gurgel. Nós transformamos esse requerimento, que foi até uma proposta que eu presidi, né, em um convite, né, depois fizemos um questionário, digamos assim, uma relação de perguntas para o Dr. Gurgel, mas existia um grupo de parlamentares que estava efetivamente mantendo as prerrogativas para que o Ministério Público não estivesse presente. Então, essa questão das relações parlamentares, mas não com a gravidade que o Miro colocou, que certamente precisaria de uma comprovação e dentro da dignidade que o mandato que ele tem, ele não pode assacar contra um parlamentar sem ter elementos de prova. O senhor mencionou aí o caso do Procurador-Geral Roberto Gurgel. No início da CPI, era muito claro para todos que frequentam o Congresso algumas intenções daqueles que apoiavam a criação da CPI. Sobretudo, um setor do Partido dos Trabalhadores, do qual faz parte o ex-presidente Lula, que era basicamente ter como alvo o Procurador-Geral Roberto Gurgel, Ministério Público. 2, ter como alvo também parte da mídia. E 3, ter como alvo também o governador de Goiás, Marconi Perillo, que é do PSDB. Tudo isso para se contrapor a um momento de julgamento do mensalão. Qual a sua interpretação disso tudo? Olha, restou provado a partir do dia a dia da CPI, ao final de 17 reuniões, nós fizemos a 16ª reunião, né, estamos para fazer a 17ª, a próxima reunião, vai estar provada, afinal, que ninguém planeja a CPI. A CPI nasce de uma decisão, e essa nasceu de uma decisão do Congresso, acertada ou não, mas nasceu com uma ampla maioria, 85% dos parlamentares do Congresso Nacional. Ninguém pode planejar. O Ministério Público entrou na CPI
e se ajustou, nós estamos esperando que ainda venha e vai vir, e virá os procuradores do caso Delta, do caso Monte Carlo e Vegas, que são os procuradores dos processos relativos ao caso Vegas e Monte Carlo. Nós esperamos que esses procuradores elucidem os questionamentos da CPI. Achamos que por aí o Ministério Público estará colocado. Alguns ainda estão recrudescentes com relação a isso. A questão da mídia é uma questão que Isso que eu ia perguntar para o senhor. No começo havia muitos discursos a favor de convocar integrantes da mídia. Hoje, exceto, salvo engano, o senador Fernando Collor, que insiste diariamente ainda nas sessões sobre esse tema, parece que o tema perdeu um pouco de ímpeto. Perdeu um pouco a atenção. Mas devem ser convocados ainda alguns jornalistas ou donos de meios de comunicação? Hoje eu não vejo necessidade. O senhor chegou a ver no começo? Não vejo necessidade, porque não havia elementos, não havia, pelo menos não me veio até este momento, elementos que possam marcadamente, porque nós estamos analisando, e aí, Fernando, é muito bom você ter a consciência jurídica do que representa uma CPI. Nós estamos analisando um fato determinado, as relações do Cachoeira com uma quadrilha que se alastrou no estado de Goiás e pensava em perpetrar seus tentáculos e se capilarizar para o resto do país através do jogo e da corrupção, né, ocupando espaços do Estado, certo? O fato de que alguns jornalistas tiveram contato com o Carlos Ramos como fonte, ainda não está provado para mim que há crime nesta relação, tá certo? Ainda não está provado para mim que há crime nesta relação, tá certo? Efetivamente, nós temos mais 3 meses e vamos continuar ouvindo as provas, nós vamos continuar coletando os elementos. O senhor viu, o senhor acha que vai aparecer alguma prova de ilícito nessa relação? Não vejo porque talvez com os advogados que detêm muito mais do que nós todas essas provas, alguns autos que hoje estão sendo questionados pela Justiça Federal, vez por outras eu mando o meu pessoal na CPI checar, porque sai primeiro na imprensa, né? E eu mando checar se está lá armazenado na CPI. Do ponto de vista prático, para a população em geral, o que fica de uma CPI muitas vezes nossa, foram cassados tantos deputados, tantos senadores. Nesta CPI, aparentemente, o senador Demóstenes Torres é o que está mais arriscado a perder o mandato. Não obstante, existem vários deputados que foram citados, Sim. sobre os quais a CPI ainda não... dos quais a CPI ainda não teve muita informação, nem se dedicou a respeito deles. Eles serão também convocados? Eles já estão com requerimentos aprovados, né? E deverão estar dentro de convocações futuras. O senhor se arrisca a dizer quantos congressistas podem acabar perdendo o mandato? Não posso antecipar julgamentos, até pela minha própria condição de presidente. No caso de Demóstenes Torres, que o caso já está mais avançado. O caso de Demóstenes Torres é um caso no Conselho de Ética, que na próxima semana, no dia 18, nós vamos iniciar um julgamento. E aí, na minha condição de membro do Conselho, eu não posso me antecipar a esse julgamento. Nós vamos começar julgando no próximo dia 18. Muito bem. Eu não poderia deixar de perguntar aqui para o senhor um caso que apareceu, inclusive, na própria Folha de São Paulo, sobre uma funcionária do seu gabinete, Maria Eduarda Lucena dos Santos. Presta serviço para o senhor em João Pessoa, no seu gabinete de lá, mas havia uma informação por meio do pai da moça, dizendo que ela não trabalhava, que ela apenas era contratada e o salário ia para ele. Aí o senhor disse que faria uma investigação 3, 4 dias. Apurou esse caso? O que aconteceu? Apurei. Eu me surpreendi. Eu tenho 52, 53 funcionários, distribuo em Brasília, em João Pessoa e em Campina Grande. Eu tenho 3 escritórios políticos e sou muito rigoroso, até pela minha própria função. E faço com eles uma coleta, inclusive, de ponto. E o Senado dispensa isso para os funcionários que são do interior.
E quando fui questionado pela repórter da Folha, eu estava chegando às 11 horas da noite em casa de uma dessas reuniões que a gente tem até altas horas, né? Ela me perguntando sobre o nome de Maria Eduarda, dentre esses. E eu pensava, certamente, que estávamos falando sobre CPI. Entendi. Né? Sobre alguém da CPI. Na primeira hora, me surpreendi, depois ela falou. E funcionária nossa, eu com todo o rigor que tenho, e fui surpreendido. Confesso a você que fui surpreendido imediatamente. Amanheceu o dia, eu mandei abrir um procedimento interno, né? E ouvi e recebi uma carta no mesmo dia do pai da moça, né? Do pai da moça, porque foi usado, inclusive, o pai da moça. Ele deu uma declaração. Deu uma declaração, e ele se retratou, e essa carta eu tenho, né? Depois eu coletei todas as informações do meu chefe de gabinete, Lá em João Pessoa. Porque o chefe de gabinete é que abona o ponto da funcionária. O chefe de gabinete é que abona o ponto da funcionária. E juntei tudo isso em 2 ou 3 dias para que eu pudesse estar municiado desses elementos para efetivamente... Mas ela, de fato, tem trabalhado regularmente. Ela tem trabalhado. Ela é filha do jornalista e... Desde então, ela trabalha fazendo acompanhamento de mídia. E na própria acompanhamento de mídia, essa entrevista que eu te dou aqui, ela chega lá na Paraíba, ela redistribui aos nossos portais. Entendi. Então, de fato, o senhor concluiu que ela, de fato, dá expediente, trabalha regularmente. No dia seguinte, eu já fui informado disso pelo meu coordenador de gabinete. Mas eu precisava, efetivamente, ter um documento que pudesse me dar tranquilidade com relação a isso. Muito bem. Senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, presidente da CPI do Cachoeira, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu quero voltar outras vezes conversando sobre CPI com você, mas conversando também sobre outros assuntos. Um que me encanta muito, Fernando, me permita só essa digressão rápida e que é de interesse nacional, principalmente para os excluídos como eu, do Brasil inteiro, é a questão da distribuição dos royalties do petróleo. É isso, senador. Muito obrigado.